Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora sobre a situação na Ucrânia, hoje, dia 13 de abril. São 8 horas da manhã aqui no Rio de Janeiro, 2 horas da tarde lá em Kiev, no momento que eu gravo esse vídeo, e as grandes revelações ontem ainda circularam em torno daqueles dados vazados lá num fórum do Discord de um canal filipino-britânico, uma coisa maluca. Mas enfim, a gente sabe agora que esses dados eram reais, já se sabe o nome da pessoa que fez essa coisa. O cara usava o nome OG no fórum. A essa altura eles já sabem quem é, já deve estar até preso já o cara. Enfim, mas tem algumas revelações surpreendentes. Por exemplo, em setembro do ano passado, um jato russo estava escoltando um caça britânico que estava voando em águas internacionais aqui no Mar Negro, e o piloto do jato russo entendeu errado uma ordem da base. Ele acreditou que ele tinha que derrubar o jato inglês, e ele chegou a travar o míssil no jato inglês para disparar, e só que o mecanismo de disparo não funcionou. Ou seja, devido à má qualidade dos mísseis russos, não começou a Terceira Guerra Mundial em setembro do ano passado, porque certamente um jato inglês não era um jato, não era um drone não, tá? Era um jato mesmo, tinha pilotos dentro do jato inglês que estavam aqui. Eles estavam em águas internacionais, então não tinha nenhuma razão para os russos, mas por muito pouco. Isso estava nos documentos revelados, né? Além disso, parece que o cara que foi identificado, né, o tal do OG, ele é um militar americano, trabalhava numa base que tinha acesso a esses planos, a esses documentos secretos, e daí ele começou a frequentar esse chat desse canal filipino em inglês durante a pandemia, porque né, se sentia sozinho, não tinha o que fazer, então começou a bater papo com o pessoal, ele começou a se gabar de ter informações e coisa e tal, e de vez em quando, isso já fazem anos, desde 2020, que ele mostrava de vez em quando alguns documentos confidenciais ali, né? Então é realmente um negócio bastante preocupante. De qualquer forma, os oficiais, tanto da OTAN quanto da Ucrânia, disseram que a maior parte da informação ali está adulterada ou é falsa, embora seja baseada em documentos reais, né? Então pode ser que não tenha, o vazamento não tenha esse impacto todo no final das contas. Mesmo as partes verdadeiras dos documentos já estão passadas, já são datadas, não é informação sensível agora. Eu não sei, essas informações aqui parecem bastante críticas, né? Outra coisa que eles dizem é o seguinte: o rapaz, ele tem um vídeo dele que um outro seguidor ali do Discord falou, em que ele aparece dando tiros num clube de tiro, numa pista de tiro, e falando frases racistas, misóginas e antissemitas e coisa e tal. Ou seja, já estão querendo pintar o cara como extremista da direita e coisa e tal. Ninguém tem dúvida, ninguém está desculpando quem usa esse tipo de frase. Agora, dizer que o cara foi numa pista de tiro, né, num clube de tiro, e falou alguma coisa, isso torna ele um racista, antissemita e coisa e tal, não necessariamente, né? Bom, vamos ver como é que isso faz, como é que isso desencadeia, né? Entre as informações vazadas também está o plano descoberto pelos americanos de que os russos pretendiam usar o tal acordo de paz proposto pelo Lula para tentar forçar um cessar-fogo ali na Ucrânia. Ou seja, os americanos descobriram que, na verdade, o plano do Lula, né, de deixar a Crimeia com os russos e não sei o que lá, e negociar e coisa e tal, era, na verdade, foi pedido, foi encomenda dos russos. O Lula é um ativo russo. Os russos pediram para o Lula fazer esse plano de paz sem sentido nenhum, porque eles pretendiam usar isso para estabelecer congelamento da linha de frente, fazer cessar fogo, esse tipo de coisa, né? Tá mais do que claro isso, eu sempre disse isso. Bolsonaro errou ao ficar do lado do Putin, errou muito feio. Critiquei ele várias vezes aqui no canal. Agora, Lula é muito pior. Lula é alinhamento automático a esses ditadores de esquerda. Não tem saída. O Lula é um ativo russo. A contraofensiva ucraniana, também está dito nesses documentos vazados, foi adiada devido a atraso na entrega de materiais, de tanques e coisa e tal, e também as condições climáticas. Adiada para quando, a gente não sabe, né? A gente sabia que ela tinha estava prevista em algum momento de abril, início de maio. Deve ter sido jogada mais para maio, junho, talvez para o verão, né? E, de qualquer forma, o trabalho de base para essa contraofensiva está sendo feito. A gente vê aqui alguns lugares sendo atingidos aqui na Rússia, na retaguarda, Melitopol, aqui na Crimeia, e também teve aqui em Donetsk
Mais um sistema de guerra eletrônica, o R-330ZH, foi destruído aqui em Donetsk. Lembra que ontem a gente falou sobre um elemento desse sendo destruído por drone aqui no norte de Luhansk. Agora foi um aqui em Donetsk e foi feito por HIMARS. Então, ou seja, os ucranianos estão de forma sistemática destruindo esses equipamentos de guerra eletrônica, porque evidentemente isso já é preparação para a ofensiva, né? Em Bakhmut, a luta segue muito intensa. Os russos chegaram a tomar um prédio a oeste da linha férrea que divide a cidade no meio, mas os ucranianos conseguiram retomar e expulsar os russos de volta para o lado leste lá, né? Via de regra, a situação não mudou muita coisa ali em Bakhmut e na linha de frente como um todo, né? E hoje faz um ano exato do dia em que o Moskva foi atingido, né? O principal navio, a nau Capitânia da frota russa no Mar Negro, foi atingido no dia 13 de abril do ano passado. Ele afundou no dia 14 de abril, mas ele foi atingido no dia 13, né? Vamos falar sobre esses assuntos e outros assuntos em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por torcedor do Corinthians Honesto, Estação Verão e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Bom, ontem saiu uma grande reportagem no Washington Post falando sobre os vazamentos lá dos segredos americanos, em outros jornais também. Então, por exemplo, no New York Times saiu essa informação sobre o caso do jato russo e o jato inglês lá no Mar Negro em setembro do ano passado. Olha só, um jato russo atirou um míssil contra uma aeronave de monitoramento britânica no Mar Negro em setembro. Mas a munição funcionou mal, né? Não funcionou o míssil, e com isso não foi atingido o avião inglês. Repara, é um avião inglês manned, ou seja, é tripulado, né? Tinha gente lá no avião inglês. Se a munição tivesse funcionado, teria matado os ingleses ali, e muito provavelmente, como teria sido uma agressão em águas internacionais ou no espaço aéreo internacional, isso certamente seria causa para o artigo 5 da OTAN, né? Então, aqui o que eles estão dizendo, isso aqui foi identificado justamente dentro daquele material vazado lá. Segundo eles disseram, o piloto russo interpretou errado o que disse o operador de radar no solo. O piloto russo entendeu que eles tinham permissão para atirar. E aí o piloto fez o lock do míssil e coisa e tal, e atirou o míssil, mas o míssil teve um mau funcionamento e não atingiu o avião inglês, né? Ou seja, realmente, olha que coisa. Primeiro, a coisa toda aconteceu por confusão dos russos, já é problema dos russos. E foi salvo pela incompetência russa do mesmo jeito, né? Que coisa impressionante. Quase que a gente entrou na Terceira Guerra Mundial lá em setembro do ano passado. Bom, outra informação que saiu dessa vez no Washington Post mesmo, é a maior parte do Washington Post, tá? É justamente a identificação de quem é essa pessoa que teria vazado os documentos. É uma reportagem muito grande, e aí fala sobre o fórum lá que ele conversava com os amigos, virou um fórum de bate-papo. Era um fórum de um canal de um filipino britânico que não tem nada a ver com a história. Ele tem, como eu tenho meu Discord, né? Tem o meu canal, tem o meu Discord, e ele também tem o canal dele, tem o Discord dele. Só que o pessoal lá começou a conversar de outras coisas e coisa e tal, e esse cara chamado OG disse que gostava de mostrar que sabia das coisas, que tinha informação e coisa e tal, e desde a pandemia ele era muito ativo ali, né? E ele dizia que trabalhava numa base militar, e não dizia qual a base que era, mas que ele trabalhava numa base militar e que ele passava o dia dentro de uma instalação de segurança onde era proibido usar telefones celulares e outros dispositivos eletrônicos, ou seja, que poderia ser usado para tirar fotos de documentos confidenciais, né? Mas de alguma forma, como vocês podem ver, ele tirou foto do mesmo jeito. Se ele entrou com o celular de forma indevida, ou se ele tirou o documento dali, levou para casa e tirou a foto em casa, a gente não sabe. Mas o fato é que, hoje em dia, é o que eu falo, esse negócio de dizer assim, é proibido entrar com o celular. Cara, tem tanto dispositivo fácil de você camuflar para tirar foto hoje em dia. Tem microcâmeras pra caramba aí, enfim. E daí, ele explicava, né, o que era o no-foreign, né, que é documentos que não podem ser vistos por agentes estrangeiros e coisa e tal. Enfim, o cara estava contando vantagem que tinha acesso a informações confidenciais lá no fórum.
até que deu esse vazamento todo e gerou esse problema todo aí, né? O Washington Post conseguiu entrevistar um membro desse grupo que conhecia o OG, chegou a se encontrar com ele pessoalmente, o pessoal virou amigo ali, marcou e coisa e tal, e ele era menor de idade quando ele encontrou o cara, mas o Washington Post obteve o consentimento da mãe para falar, né? Enfim, e eles conversaram e coisa e tal, ele falou que sabe o nome do OG, o nome real dele, mas ele não vai falar isso porque certamente o FBI já está... Nessa altura já pegaram o cara. O pessoal já tá no jornal, o nome do usuário e coisa e tal, o cara já sabem quem é, né? A plataforma Discord, né, que é o sistema que foi usado aí para conversa, né? E eu tenho ciência que muita gente nem sabe que tem essas coisas, né? O pessoal usa mais o WhatsApp, o Telegram, mas, cara, tem uma infinidade de programas de conversa, de bate-papo. O Discord é um dos mais populares que tem nesse meio, mas tem vários outros também. A quantidade de mecanismo que as pessoas têm para conversar na internet é praticamente infinito. Enfim, e daí o Post também revisou aproximadamente 300 fotos de documentos classificados que ainda não se tornaram públicas, que as outras redes ainda não souberam. Por quê? Porque esse cara estava postando lá no Discord, então eles sabem agora, tiveram acesso a esses 300 documentos, né? A empresa Discord está cooperando com o governo americano e não vai fazer comentários no momento. O cara, a essa altura, já sabem tudo sobre ele. Arrumaram também um vídeo visto pelo Washington Post. O Washington Post não divulgou esse vídeo, mas ele disse que viu esse vídeo, em que o homem que diz ser o OG, né, quem vazou a informação, está numa pista de tiro, né, e vestindo óculos de segurança, aquele negócio todo, pronto para dar tiro, segurando um rifle grande, e ele grita uma série de palavrões antissemitas e raciais para a câmera e depois dá vários tiros no alvo e coisa e tal. Isso certamente vai ser usado pela esquerda para dizer que, tá vendo, os piores terroristas e sabotadores do governo é o pessoal da direita e coisa e tal, que o cara já é um racista, um nazista, antissemita e coisa e tal. Sendo que, olha só, uma pessoa pode cometer um ato desse, tá? E ela não ser isso daí. Eu não sei o caso, não sei o que está acontecendo, não sei se o cara não sei quem é a pessoa, mas eu tenho muito medo do uso que farão disso daí, de criticar toda a direita por causa deste cara especificamente que está fazendo esse tipo de coisa. Não tem como defender o cara. O cara realmente vazou documentos confidenciais, é algo certamente sensível, quebrou contrato, quebra de contrato mesmo na ética libertária é crime, então não tenho o que dizer nisso daqui, né? Agora, certamente vão usar isso para atacar a direita, pode ter certeza. Outra informação que saiu dessa vez no The Times, sobre os documentos também, muita coisa sobre os documentos ontem, e um oficial inglês, que aqui, o nome do fórum é Wow Mal, é um canal de um filipino britânico, o cara é de origem filipina, mas mora na Inglaterra, e tem um canal que eu confesso que eu não sei do que é. Segundo um oficial de defesa britânico, uma grande porção do conteúdo desses vazamentos, desses relatórios, é falso, manipulado ou ambos, né? Ou seja, ele não quer dizer que seja algo realmente totalmente falso, mas que foi manipulado, que tem aqui a adulteração e coisa e tal, né? Eu não sei. Isso aqui pode ser muito o pessoal tentando se defender aí para não dar muita dica sobre o que foi vazado, né? Outra informação desse vazamento é um documento que analisa o Antônio Guterres, né, que é o secretário-geral da ONU, que, segundo esses documentos, está sendo visto como muito leniente com a Rússia, né, muito disposto a acomodar interesses russos, ou seja, não é nenhuma surpresa os americanos acharem que ele deveria estar agindo mais contra a Rússia. Eu concordo com isso, nesse caso, é o que eu falo para vocês, muita gente tenta vender essa guerra como é uma disputa entre dois lados. Não é disputa entre dois lados. A Rússia invadiu a Ucrânia, não tem disputa nenhuma ali, não tem nenhum questionamento de nada. Foi simplesmente uma invasão de território pura e simples. Então não tem o que dizer de, não vamos negociar, vamos entender o que a Rússia quer. Não, a Rússia tem que sair da Ucrânia, ponto final, não tem outra coisa aqui, né? Mas enfim, o Guterres tem essa coisa de ficar mais passando pano para a Rússia, então... talvez impulsionado pela necessidade de mitigar o impacto da guerra
sobre os mais pobres do mundo, né? Olha o problema aqui, o que eu falo. A ONU foi criada para evitar guerra, mas evitar guerra é um negócio difícil. Aí o que faz o burocrata? O burocrata procura coisas fáceis para fazer. Não, temos que trabalhar pela fome, pela guerra, que também não conseguem resolver problema de fome nenhuma, entendeu? Mas pelo menos trabalhar pela fome no mundo, eles não têm que enfrentar pessoas armadas. Então a ONU, que foi criada para evitar esse tipo de guerra, acaba saindo pela tangente, dizendo, não, isso aí é muito difícil de fazer, vamos fazer uma outra coisa aqui de cuidar dos pobres e coisa e tal. Inútil. E outra coisa que não é surpresa para ninguém, tá lá nos documentos vazados que a Rússia queria, ou quer ainda, né, porque o plano ainda não foi totalmente descartado, pelo menos na visão dos russos, não, né? A Rússia quer usar o plano do Lula para a Ucrânia a seu favor. Os americanos avisaram lá nesses documentos que foram vistos. A ideia do Lula é formar um grupo de países que quer negociar a paz, fazer uma negociação de paz, provavelmente incluindo a China. O Lula está lá na China neste momento, né? Então, provavelmente incluindo isso. E a Rússia acha ótimo isso. Por quê? Porque isso acaba rejeitando o paradigma de agressor-vítima, que, segundo eles estão dizendo aqui, é do Ocidente. Né? Não é do Ocidente, é o óbvio, é o que aconteceu. A Rússia agrediu a Ucrânia, ninguém tem dúvida disso. Né? Só na cabeça dessas russetes que tem, não, mas não sei o que é lá, não sei o que é lá, tem coisas ali para considerar. Não tem nada para considerar. Um país invadiu o outro, é errado, pronto. Enfim, o plano do Lula pode acabar sendo usado para isso, para mitigar esse negócio, para tentar convencer outros países a entrar nesse clubinho da paz, que acaba sendo um clubinho dos isentões, que acaba ajudando a Rússia no final das contas, né? Essa é a estratégia russa. E dado isso, eu não duvido nada que isso daí tenha sido preparado pelos russos mesmo, ou seja, esse plano não tem nada do Lula. Foram os russos que pediram. Você está vendo o Lula, o quanto de intercâmbio que tem lá com o Putin, né? O Celso Amorim já foi lá, o Lavrov está vindo aqui. É aquilo que eu falei para vocês. O Bolsonaro errou. Tá na cara que ele errou. Mas o nível de intimidade do Lula com o Putin é outro patamar, é outro nível. Tava na cara que quem o Putin queria que ganhasse a eleição aqui no Brasil era o Lula mesmo. Tá mais do que óbvio isso, né? O Lula é alinhamento automático com tudo quanto é ditadura de merda no mundo inteiro. Tá fazendo aqui, provavelmente está agindo como um agente russo. Criou esse tal, entre aspas, plano de paz, justamente para tumultuar a coisa, né? Os documentos também incluem uma briga interna entre o FSB, né, que é o Serviço Secreto Russo, e o Ministério da Defesa, em que o FSB acusava o Ministério da Defesa de estar obscurecendo o número de mortos russos na Ucrânia, né? Que o FSB tinha um número muito maior do que o que estava sendo divulgado pelos russos, pelo Ministério da Defesa russo, né? Esse negócio do número de mortes, como a gente falou, isso é um número complicado mesmo, você tem várias versões aí. E a Ucrânia a conta da Ucrânia está que tem 180 mil mortos russos nesse momento, que faz sentido, na verdade, porque o número da Ucrânia são 180 mil causalidades, é diferente de mortos. Causalidades incluem mortos e feridos, né? Então, porque o ferido também acaba ficando fora de combate, acaba sendo menos um para os ucranianos se preocuparem. E esse número está mais próximo do número do FSB. O FSB tinha um número de 110 mil mortos russos em 28 de fevereiro desse ano, ou seja, coisa de um mês e meio atrás. Então, repara que é muito mais próximo do número ucraniano do que o número que o Ministério da Defesa russo divulga, que está na faixa de 30 e poucos mil russos de causalidades russas, né? Mais uma informação interessante sobre essa situação. E outra coisa que os documentos, que o vazamento mostra, é que o Ocidente não acha que vai haver um fim da guerra esse ano. A guerra vai continuar em 2024, não vai ter fim de guerra nesse ano, não. Muito provavelmente, eles esperam que a ofensiva ucraniana avance bastante, mas eles acham pouco provável que os ucranianos consigam retomar todo o território esse ano, e com isso a guerra deve continuar em 2024, né? Outra informação também dos documentos vazados. A contraofensiva ucraniana foi atrasada esse ano devido a um número de fatores e principalmente o tempo, né, o clima, a entrega de equipamentos que demorou e a baixa quantidade de munição, segundo diz lá os documentos. Mas é aquele negócio, segundo dizem os ucranianos, isso é coisa do passado. E de fato, você lembra que no início de março a gente falou sobre um pacote que foi enviado, que era justamente um pacote
muito forte em munição, né? Ou seja, indicando já que as preparações finais para a contraofensiva. No final, o que importa, o que falta é isso, é logística, munição, caminhão, essas coisas menores. Os tanques já estão a caminho ou já chegaram lá, os grandes obuses, as grandes armas já estão lá, aí no final está indo muita munição mesmo. Enfim, embora muitos oficiais aí de defesa continuem dizendo que muito do material é deturpado e coisa e tal, eu acho que essa altura do campeonato não tem mais como negar, são documentos verdadeiros mesmo, né? Pode ter um caso ou outro de adulteração, como teve aquele caso da adulteração ali do número de mortes ucranianos e russos, mas em geral os documentos são verdadeiros, né? E a contraofensiva ucraniana está atrasada, ou seja, que pena, não vou pegar ela na minha viagem, né? Mas não tem problema não, vale a pena do mesmo jeito, vou estar torcendo daqui para ver isso. E, bom, olha só, essa contraofensiva, os ucranianos já estão fazendo o planejamento dela, dá para ver claramente que eles já estão trabalhando nisso. Olha só, primeira coisa, se você ver aqui o mapa, olha só, teve ataque aqui embaixo, na Crimeia, teve ataque aqui em Melitopol também, isso aqui é outra coisa, a gente vai falar, explodiu uma mina russa em Enerhodar, mas teve também em Donetsk, teve um monte de lugares aqui de ataques, e teve um muito interessante, outra coisa muito interessante, que é esse equipamento R330ZH, tá vendo que é um embaralhador eletrônico, né, um equipamento de guerra eletrônica aqui, tá vendo? E dessa vez os ucranianos destruíram ele com HIMARS. Mandaram HIMARS com aquela munição de fragmentação, né? E jogando bolas de tungstênio, chovendo bolas de tungstênio ali, e acabou destruindo completamente mais um equipamento desse tipo. Lembra que ontem a gente falou de um que foi destruído por um drone suicida, esse aqui agora usando HIMARS. Em ambos os casos é complicado, tá? Porque, veja, esse tipo de supressão, inclusive, impede o GPS de funcionar corretamente. Isso aqui eles provavelmente já usaram alguma coisa ali para garantir que o GPS não seria afetado, né? Infelizmente, agora feito esse ataque aqui, deixa de operar esse aparelho, fica mais fácil para os ucranianos fazerem outros ataques na região, né? A tendência é justamente essa, eles destruírem esses equipamentos de interferência eletrônica para agora fazerem uma onda maior de ataques a alvos na retaguarda, porque agora não tem mais o eletrônico para interferir, e daí com isso enfraquecer as defesas russas para finalmente ir com a contraofensiva. Aqui, ó, outro ataque que houve foi lá na Crimeia, aqui está muito pequenininho aqui, né, mas não tem como aumentar isso aqui não, pelo menos nessa interface aqui não tem como aumentar, infelizmente. Dá para ver aqui uma área militar usada pelos russos aqui na Crimeia, e ela sofreu uma explosão hoje cedo, alguma coisa atingiu essa área aqui, justamente em Stary Krim, aqui na Crimeia, né? E aqui entra aquela outra coisa que a gente já falou outras vezes, que é uma distância muito grande aqui, certamente foi um drone que foi usado nessa distância toda, ou então um míssil do tipo Green 2, né? Que é aquele míssil ucraniano que tem um alcance de até 500 quilômetros, né? Em Sevastopol também teve uma manhã bastante agitada aqui em Sevastopol. Olha só, não dá para ouvir, não dá para ver nada, tá? Mas dá para ouvir esse caso aqui. Deixa eu tocar para vocês. Fica assim por meio minuto, né? Ou seja, isso aqui provavelmente é o quê? Algum drone chegando lá em Sevastopol e os russos tentando abater o drone com tiros de metralhadora ou de automática, né? Alguma coisa aconteceu lá, a gente não sabe ainda o resultado disso. Isso aconteceu agora há pouco, de manhã agora do dia 13, lá em Sevastopol. E, bom, se os ucranianos estão preparando já a ofensiva deles, os russos também estão fazendo algumas preparações, né? Ele disse aqui que o Dmitry traz aqui o correspondente russo, o Sladkov, falando que a Rússia está criando times de caçadores de leopardo, né? Então está treinando algumas unidades russas para lutar contra esses tanques estrangeiros, usando RPGs e coisa e tal. O principal é que nós temos lançadores de granadas suficientes e coisa e tal, e daí ele sugere separar grupos para ficar caçando tanques estrangeiros, com escoltas de reconhecimento e coisa e tal, para fazer identificar o cara, usar drone para identificar, e assim ir lá e destruir tudo. Pois é, né? E sugere criar também um mecanismo de recompensa para quem
destruir os tanques Leopard, né? Uma outra coisa que aconteceu aqui é bastante séria isso, né? Uma mina russa explodiu na entrada da 4ª unidade de força na usina nuclear de Zaporizhia. Vocês sabem, essa usina nuclear fica aqui, é uma usina que está tomada pelos russos desde o início da guerra, né? E o grande problema aqui é esse, porque os russos vivem, primeiro, usando a usina para armazenar material bélico, né? Eles sabem que os ucranianos não vão ser malucos de bombardear uma usina nuclear, porque causaria muito problema. Então eles aproveitam e guardam um monte de material bélico ali, de mina, de granada, de lançador, de equipamento. E só que aí, ao mesmo tempo, isso cria risco, né? Porque, como foi o caso aqui, explodiu uma mina nessa 4ª unidade, ou seja, um acidente pode acabar gerando um problema ainda pior ali. E, bom, aparentemente não teve mais consequências disso, mas é algo bastante grave. Essa é a maior usina nuclear da Europa. São 6 geradores nucleares que tem, são mais modernos do que Chernobyl, tá? Mas é lógico, se tiver uma explosão com granadas dentro do reator, meu amigo, nada segura isso, né? Bom, vamos falar de Bakhmut um pouco. Os russos continuam jogando tudo que eles têm para tentar tomar a cidade. É lógico, hoje é dia 13, o prazo que eles tinham seria até dia 14 de abril. Eu acho que até amanhã eles não vão tomar. Mas enfim, estão fazendo tudo possível, né? Isso daqui são munição incendiária, que é um crime de guerra, mas bem, a essa altura do campeonato, a quantidade de crimes de guerra que os russos cometem não está no gibi, né? Então eles estão jogando essa munição incendiária sobre as tropas ucranianas, tentando fazer os ucranianos recuarem, né? Isso foi ontem à noite, de ontem para hoje. E tem algumas updates lá da região. O Bakhmut Demon fala aqui que nós não estamos cercados, mas os russos estão tentando quebrar nossas defesas no lado de Kromov, Ivanivsky e em todas as estradas de Bakhmut, né? Mas nós estamos aqui ainda, estamos mantendo a cidade. Talvez tenha mais notícia mais adiante. Um outro cara aqui chamado Sniper fala que a Estrada da Vida ainda está sendo mantida. Hoje o inimigo, né, os russos, tentaram 5 vezes fazer assaltos na direção ali de Kromov, Bakhmut. Aqui, Kromov é esse vilarejo aqui, ó, e é onde passa a Estrada da Vida, né, que é a O0506, que é a principal estrada para abastecimento. Eles também usam aqui a N32 aqui por baixo, mas essa daqui é a principal. E os russos tentaram 5 vezes tomar Kromov hoje para fechar os ucranianos aqui, mas não conseguiram. Ou seja, a batalha lá está muito dura, mas está resistindo, né? O Defimon trouxe aqui uma informação sobre Bakhmut, que fala sobre os ucranianos fazerem um contra-ataque, recapturaram um elevador próximo à estação de Bakhmut e 2 prédios ao sul da estação principal. Qual que é a história aqui? Acho que é mais fácil mostrar aqui, né? Ontem os russos chegaram a capturar esses prédios aqui, ó, que ficam a oeste da linha de trem, né? A linha de trem é a principal posição defensiva ucraniana. Os russos conseguiram avançar aqui, chegaram a tomar esses prédios aqui, mas os ucranianos depois fizeram um contra-ataque, retomaram tudo para cá e expulsaram os russos para o lado de cá. E conseguiram avançar, inclusive, um tanto aqui, tá? Essa pracinha que tem aqui ao sul, os ucranianos, ela também estava na mão dos russos, os ucranianos conseguiram jogar todo mundo para cá, avançar e tomar essa pracinha que tem aqui, né? Enfim, a luta está por metros a cada quarteirão sendo disputado ali, é realmente muito pouca diferença o que está acontecendo. E uma informação interessante sobre Bakhmut também, o Tatarigami está trazendo aqui, é a seguinte, é que tem um novo exército mercenário em Bakhmut. É isso que vocês ouviram. Lembra que a gente falou que o Wagner Group estava saindo de Bakhmut e abrindo espaço para tropas russas regulares, né, o VDV e coisa e tal? O que ele está dizendo aqui, ele fala que não pode dizer ainda com detalhes o que está acontecendo. É muito provável que a existência desse novo PMC se torne informação pública muito breve, coisa e tal, mas o que está acontecendo é que tem um outro exército mercenário sendo usado ali, né? E vocês sabem,
Havia mesmo a ideia de que o Ministério da Defesa russo estava criando um exército mercenário do exército russo. Não dá para entender essas coisas, né? O cara é um exército, aí eles criam um exército mercenário deles. É possível que seja isso que está acontecendo aqui, que eles estão botando, na verdade, esse exército mercenário do exército russo nessa situação. Por que eles fariam isso? A única explicação que eu consigo entender para isso daqui é justamente porque eles estão vendo que a burocracia estatal para você gerir um exército é muito mais complicada. Um exército privado, você consegue contratar gente sem tantas regras, pode comprar coisas sem tantas regras, não tem que prestar tanta conta para o governo russo como um todo. Então acaba sendo muito mais ágil você ter um exército privado do que uma estrutura do exército formal, né? Isso é um ponto, não deixa de ser um ponto libertário importante, é o que eu falo para vocês. À medida que a informação fica mais ágil, né, que a tecnologia aumenta, essas amarras estatais, essas estruturas hierárquicas grandes acabam se tornando absolutamente ineficientes. Você precisa ter mais agilidade, ter mais leveza na hora de fazer as regras, na hora de definir as coisas. Se até o exército russo está criando o grupo militar dele lá, o grupo mercenário militar dele independente, é porque realmente tem uma pressão muito forte nesse sentido, né? Bom, vocês sabem, o Arestovich continua fazendo as lives dele de tempo em tempo, né, lá no FEM, só que o War Translated, o Dmitry não está mais fazendo a tradução. Aí ontem eu tentei uma coisa, eu traduzi. Peguei a live em russo, eles falam em russo, né, e daí eu traduzi num tradutor. Não ficou perfeito, porque tem muita coisa que a tradução não pega direito eles falando, né? A legenda do Google não pega eles falando, e aí quando você traduz fica a frase cortada, dá uma confusão danada. Mas via de regra, eu acho que eu consegui ver aqui basicamente qual eram os tópicos principais que eles estavam falando, e tem coisas interessantes aqui. O Arestovich sempre tem algumas informações interessantes. Bom, primeiro eles falam sobre a situação do vazamento de dados, eu não vou entrar nesse detalhe aqui, porque a gente já falou sobre isso. E uma das perguntas que eles falam lá, eles estão ouvindo o Zelensky? Isso é normal, né? É possível imaginar que sim, né? Estão ouvindo o Zelensky, os americanos. E fala sobre a contraofensiva, que segundo o Arestovich, pode ter algumas mudanças, mas não vai ser nenhuma mudança radical. Sempre tem mudança em plano, né? Isso nunca é uma coisa escrita em pedra, né? Ele fala um pouco sobre Bakhmut, sobre a situação nas outras cidades, não tem nenhuma mudança. Aí volta a falar dos vazamentos sobre a questão do governo turco, né? E o que eles percebem lá é justamente que o que pode estar acontecendo ali é uma questão da distração pré-eleitoral, ou seja, que o Erdogan tem eleições na Turquia esse ano, né? Então aí acaba que ele está tomando, por exemplo, ele não poderia aceitar a Suécia agora, porque isso ia gerar muita revolta na Turquia. Então ficou esse negócio no ar, mas ele acredita que não vai ter nenhuma mudança significativa não, é só durante a eleição. Eles falam sobre aquele pronunciamento do Igor Girkin, né, do Igor Strelkov, e o Arestovich fala a mesma coisa, que o Girkin está falando pelo FSB, a gente falou sobre isso ontem. Ele fala sobre a Duma, que vai fazer os mandatos eletrônicos para mobilização, eu vou falar mais sobre isso também, né? A gente falou sobre isso ontem e tem mais coisa para falar. E ele fala aqui que ele explica uma coisa interessante que eu não sabia. A questão toda é a seguinte: lá na Rússia você já tem um aplicativo do governo que é usado, por exemplo, para transferir propriedade de carro, para transferir propriedade de imóvel, para fazer um monte de coisa, pagar imposto, um monte de coisa você faz no próprio aplicativo do governo. Não é muito diferente do que tem aqui no Brasil, não. Se você não sabe, ali no Gov.br, você já tem um monte de coisas ali no aplicativo do governo federal ali, tudo ligado no mesmo banco de dados e coisa e tal. E aí, ou seja, qual que é a parada dessa lei lá na Duma? Eles botaram essa lei nesse aplicativo específico, e daí, se você não se apresentar, eles proíbem você de trocar carro, de vender imóvel, comprar imóvel, proíbem um monte de coisa no mesmo aplicativo, né? E eles ainda colocam o seguinte, né, que o rublo digital está vindo aí, ou seja, pode ficar ainda pior quando você tiver a moeda digital, o CBDC. Aqui no Brasil eles estão planejando fazer alguma coisa equivalente, mas nem tanto, né? De qualquer forma, no momento que você tiver o CBDC, o governo pode até tirar o dinheiro seu, né? Porque a carteira, na verdade, acaba sendo uma carteira controlada pelo governo. Você não tem mais dinheiro em papel que você possa usar, mesmo que você guarde dinheiro em papel, o governo não vai, no CBDC não existe mais isso.
Você tem uma carteira e ele pode a qualquer momento proibir você de transacionar, se, por exemplo, você não obedecer alguma ordem do governo, né? É uma realidade bem distópica mesmo que está pintando esse tipo de situação. E o Arestovitch lembra que isso daí é muito em função das grandes perdas que os russos estão tendo, da necessidade de repor essas perdas, né? Eles falam um pouco sobre a questão da Moldova, que também parece que a presidente da Moldova está fazendo uma assembleia para aprovar a entrada da Moldova na Europa e está querendo mexer com isso daí. Enfim, o Arestovitch fala que ela que sabe qual é o destino do país dela, não quer se intrometer em assuntos de outro país e coisa e tal. E fala também sobre Belarus, sobre o acordo do Lukashenko com Moscou, de tudo que o Lukashenko quer é se manter no poder, e é verdade, tanto na questão da China também, ele fala que o Putin está usando o Lukashenko para conversar com a China. Pode ser, mas no final das contas, o interesse do Lukashenko é só o lado dele mesmo, né? E outra coisa que ele fala é que muita gente está comentando a questão do Macron ter dito que a Europa precisa se afastar dos Estados Unidos e se unir à China e coisa e tal. E ele acha que isso daí é apenas uma indicação de boa vontade diplomática, de balancear a influência americana, não que a Europa esteja querendo de fato pivotar para a China, não faria sentido isso, né? Enfim, bem interessante a live dele lá. Hoje deve ter outra live dele, eu vou tentar ver se eu traduzo para amanhã, mas dá um certo trabalho, tá? Não vou prometer para vocês, não. O Instituto para Estudo da Guerra fala sobre a campanha de russificação que está sendo feita na Ucrânia, né? Os russos, nas áreas ocupadas da Ucrânia, estão tentando destruir o ucraniano, qualquer ligação com a Ucrânia ali na região, muito diferente do que os ucranianos fazem. Os ucranianos têm, de fato, passado a usar mais a língua ucraniana do que o russo, mais em função da guerra mesmo, mas não há nenhuma obrigação nisso daí. A única lei que existe lá é justamente de documentos oficiais em ucraniano. Enfim, mas os russos não, os russos estão querendo realmente destruir livros em ucraniano, impedir totalmente o uso da língua ucraniana, né? E isso é justamente a base da ideologia dos bloggers nacionalistas russos lá, né? Enfim, ele fala também aqui sobre alguns outros assuntos, mas nada muito significativo, e fala também sobre a comunidade russa que continua a glorificar atrocidades, como o caso do ucraniano que foi decapitado ontem, né? E querem mais brutalidade. O Dmitry traz aqui um trecho de um comunicado do ministro de alguma coisa lá na Rússia, falando sobre justamente que, além da mobilização eletrônica que foi aprovada, e já vai ser considerada entregue no momento que aparecer na sua conta pessoal, além disso, a Rússia também está impondo uma taxa militar de 2 a 3% adicional ao imposto de renda. Então, todo mundo que paga imposto de renda, inclusive empresas lá na Rússia, além do imposto normal, vão ter que pagar mais 2 ou 3% de taxa militar para apoiar o esforço russo nessa guerra, né? O curioso é isso, né? Se os russos e as empresas russas vão pagar para ajudar o esforço da guerra, eles estão entrando na guerra, e os bancos suíços começaram a avisar os clientes russos que suas contas serão fechadas se eles pagarem qualquer imposto para o governo russo, né? Então agora os russos ou vão ser obrigados a sonegar imposto, ou vão ter que fechar as contas em bancos suíços, o que pode ser um problema bastante sério para eles, né? O Eduard Bagirov, que já foi um propagandista pró-Putin, foi uma pessoa muito próxima do Putin, acabou de morrer. Ele teve uma falha completa de órgãos, uma coisa bem estranha assim. Não sei que tipo de chá que ele andou tomando. Vocês sabem, tem a lenda, não sei se é lenda, se é verdade, que o pessoal lá na Rússia de vez em quando serve um chá de polônio, né? Polônio é aquele elemento químico radioativo e coisa e tal. E depois de você tomar esse chá, acontece esse tipo de coisa, né? Teve uma falha completa dos órgãos e ninguém sabe exatamente por quê, quem foi que envenenou ele, se ele é a favor do Putin, se ele se tornou contra o Putin agora. O fato é que menos um. E bom, só para terminar aqui, hoje faz um ano do afundamento do Moskva, né? Ou melhor, faz um ano do tiro que atingiu Moskva, né? O Moskva estava aqui no Mar Negro, no sul da Ucrânia, próximo aqui à costa ucraniana aqui de Odessa, próximo à ilha
das Cobras, né, a Ilha das Serpentes, Zimny Island, e os ucranianos lançaram então 2 mísseis que atingiram esse navio no dia 13 de abril do ano passado. Ele ainda ficou um tempo flutuando, acabou afundando no dia 14, no dia seguinte, e foi realmente, até aqui, foi um dos maiores acertos ucranianos nessa guerra, né? Conseguiu tirar um navio que era uma peça-chave da Marinha Russa, e mais do que isso, era simbólico, né? Um navio simbólico, era a nau Capitânia russa, ou seja, não apenas foi algo que simbolicamente foi muito forte, como também teve impactos operacionais. Esse navio carregava vários mísseis calibre, né? Agora esses mísseis estão lá no fundo do mar, totalmente inutilizados. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.